Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Arruda e vamos falar nesse vídeo da derrota do Flamengo pro Palmeiras no jogo de ontem por 3-0. E é o seguinte, rapaziada, indo direto ao ponto. Todo mundo, né, que vai falar desse jogo vai falar que da expulsão do Carrascal. E tem que falar mesmo, né? Não é a primeira vez e não é a segunda. Ele foi totalmente responsável, foi cedo a expulsão e mudou completamente o jogo. Mas me explica uma coisa: um Flamengo com esse elenco, com esse investimento, jogando no Maracanã, num jogo tratado como decisão antecipada do Brasileirão, pode simplesmente desmoronar desse jeito quando fica com um a menos? Curioso, né? Porque pra mim, a expulsão explica muita coisa, mas ela não explica tudo. E esse é o ponto que eu quero abordar nesse vídeo. O Flamengo não perdeu só de 3-0 para o Palmeiras. O Flamengo perdeu uma chance enorme de provar que está no mesmo patamar mental do Palmeiras. E rapidamente, só para dar uma contextualização, vamos separar o que é emoção e o que é análise. O Palmeiras venceu o Flamengo ontem por 3-0 no Maracanã, com gols do Flaco Lopes, né? Um bonito gol ali no primeiro tempo. Alan fez o gol, e o segundo gol, e o Paulinho fez o gol no final do jogo. Aí teve aquela, já no terceiro gol. O Carrascal foi expulso ainda no primeiro tempo, com o jogo 0-0, diga-se de passagem. O resultado da partida fez o Palmeiras abrir vantagem na liderança do Brasileirão. E aí, já existem duas alternativas fáceis. A primeira: o Palmeiras é muito forte. Alguns vão dizer isso aí. É verdade, o Palmeiras é um time equilibrado ali mentalmente, não é melhor do que o Flamengo, mas é um time forte, assim. Rival do Flamengo hoje em investimento, em títulos, em busca por grandes torneios. É o Palmeiras e o Flamengo rivalizando hoje. Uns vão dizer isso. A segunda, que vão dizer: mas a expulsão acabou com um jogo. Também é verdade. A expulsão condicionou completamente a partida. A gente não pode fugir dessa informação. Só que eu acho que existe uma terceira discussão ainda, que é a mais importante. O que aconteceu com o Flamengo depois da expulsão? Porque antes do vermelho, pelo que eu, na minha visão, né, e pelos dados que eu acompanhei o jogo no SofaScore, o Flamengo não estava sendo engolido. Pelo contrário, tinha presença, tinha volume, incomodava o Palmeiras. Então a pergunta não é só: Carrascal errou? Errou. A pergunta é: por que o Flamengo não conseguiu sobreviver melhor ao erro? Olha, temos que ser honestos. A expulsão do Carrascal é o grande ponto de virada do jogo. Com 21 minutos ali do primeiro tempo, num jogo desse tamanho contra o Palmeiras, você ficar com um jogador a menos é praticamente entregar uma vantagem estratégica gigantesca para o adversário, e no caso ali o Abel Ferreira. E aí não tem como fingir que isso não pesa, né? Pesa no físico do time, pesa no psicológico dos jogadores ali, dos companheiros do Carrascal, né? Que ele deixou o time na mão. Pesa na saída de bola, é um jogador a menos, né? Pesa na recomposição, menos atletas, menos jogadores para marcar. Pesa também na capacidade de atacar. Os jogadores ficam mais cansados para atacar, começam a pensar pior, tomar decisões piores. Só que é aqui que começa o problema. Porque uma coisa é dizer: a expulsão prejudicou o Flamengo. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: por causa da expulsão está tudo explicado e ninguém precisa discutir mais nada. Aí não dá, né, rapaziada? Um time do tamanho do Flamengo precisa ter plano para sofrer. Precisa ter plano para baixar bloco, precisa ter plano para ficar vivo no jogo, precisa ter maturidade para entender que, com a menos, talvez o jogo vire outra partida. Menos imposição, mais controle emocional, mais compactação, mais sobrevivência. E é isso que incomoda, pelo menos a mim. Porque o Flamengo não é um time pequeno tentando resistir ao Palmeiras. É um dos elencos mais caros da América do Sul. Então a pergunta é simples: a expulsão do Carrascal justifica perder o controle do jogo? Ou o Flamengo tinha obrigação de competir melhor, mesmo com 10? Para mim,
tinha a obrigação de competir muito melhor, mesmo com 10. Carrascal acendeu um incêndio, e não é a primeira vez, mas o Flamengo mostrou que ainda não sabe apagar fogo em jogo grande. Agora vem uma parte que muita gente talvez ignore. O Palmeiras venceu por 3-0, mas não foi necessariamente aquele jogo em que o adversário cria 15 chances claras, massacra, sufoca e o goleiro faz milagre, né? O Palmeiras não consegue fazer isso nem contra times inferiores, e não foi ontem mesmo com um jogador a mais que ele fez contra o Palmeiras. Quem fala isso não tá falando a verdade. Pelo jogo, né, o resumo do jogo, das estatísticas, o Palmeiras não teve um volume absurdo de criação, e isso torna a derrota ainda mais simbólica. Ele não amassou o Flamengo mesmo com um jogador a mais. O Palmeiras, ele não precisou fazer um jogo brilhante, como ele nunca faz, na verdade. O Palmeiras precisou fazer um jogo maduro. Ali se resguardou, fez 1-0, ficou ali fechadinho e tal. Teve vantagem numérica, né? Como a gente está tratando nesse vídeo. Teve leitura emocional, esperou o Flamengo errar, como de costume, atacou os espaços e puniu o Flamengo. Isso é muito cara do Abel Ferreira. Tudo que ele queria era um jogador a menos pro Flamengo. Isso é muito o Palmeiras do Abel. O Palmeiras muitas vezes não precisa ser encantador, como não é quase nunca, na verdade. Raras vezes ele é. Ele precisa ser competitivo, frio e eficiente. E aí dói pro Flamengo, porque o Flamengo muitas vezes parece depender de controlar o cenário ideal. Quando está tudo favorável, o Flamengo é técnico forte e talentoso. Mas quando o jogo quebra, quando tem expulsão, erro individual, arbitragem polêmica, pressão de torcida rival no caso, aquele jogo grande, aí vem a pergunta: esse time sabe sofrer do Flamengo? Porque time campeão não é só time que joga bem quando está 11 contra 11 e com o plano funcionando. Time campeão é time que toma uma pancada e continua no jogo. O Palmeiras foi adulto, o Flamengo foi emocional. E jogo grande costuma punir isso. Sendo bem sincero para vocês, Carrascal tem responsabilidade enorme pela derrota de ontem. Não dá para aliviar para ele é reincidente nisso. Em jogo grande, no Maracanã, contra o Palmeiras, disputando liderança, você não pode dar esse tipo de pretexto para a arbitragem, né? Dar um mole desse. Mesmo que alguém ache o vermelho exagerado, mesmo que discuta intensidade, mesmo que reclame de critério. O jogador não pode colocar o time nessa situação. Só que eu não quero transformar esse vídeo em o vilão é Carrascal e acabou, porque aí fica fácil demais. A pergunta maior é: por que o Flamengo tem tantos episódios de descontrole em jogos grandes? Você citou o Carrascal, tem o Carrascal, a situação do Plata, aí vira e mexe acontece uma situação com o Everton Araújo, Pulgar. Não é só uma expulsão isolada, é uma sensação de que em momentos de pressão, alguns jogadores do Flamengo entram numa zona de instabilidade. Tentem perceber isso. E isso não pode ser normalizado, porque mentalidade também é elenco, controle emocional também é qualidade, saber competir também é fundamento. Às vezes a torcida só olha para passe, drible, finalização, contratação, nome, valor de mercado, mas em jogo grande, uma coisa vale ouro: tomada de decisão sob pressão. E nesse jogo, o Flamengo falhou. Carrascal errou no lance, mas o Flamengo errou como equipe ao não transformar o erro em resistência. Agora, olhando para os gols, tem outro ponto importante. O segundo gol, para mim, parece defensável. Aquela situação envolvendo o Rossi, o Varela ali com o pé alto. E o terceiro gol do Paulinho, na minha visão, foi falha do Rossi, na minha visão. São essas duas bolas que fazem que o goleiro que distinguem o goleiro goleiro de time grande de goleiro de time pequeno. Eram bolas defensáveis ali. E mesmo que alguém discorde do detalhe técnico do lance, a sensação geral é essa: o Flamengo não perdeu só porque teve um expulso. O Flamengo também foi se desmontando em decisões individuais. Porque quando o time está com a menos, cada erro pesa o dobro. Um passe errado vira contra-ataque perigoso, uma cobertura atrasada vira chance clara, uma bola defensável vira golpe psicológico.
Um terceiro gol vira humilhação. E aí entra o ponto mental de novo. Quando você está com um a menos contra o Palmeiras, que é o seu grande rival atualmente, já há um tempo, né? Você precisa simplificar o jogo. Não pode dar presente, não pode ampliar o caos, não pode deixar o adversário sentir cheiro de sangue. E o Palmeiras sentiu. O Palmeiras percebeu que o Flamengo estava machucado emocionalmente. Esse é o tipo de jogo que separa time talentoso de time confiável. Com um a menos, o Flamengo precisava ser mais seguro, mas virou um time mais exposto. Agora, claro, vai ter a discussão de arbitragem. Renato Maurício Prado, né, o comentarista e bem conhecido, foi muito na linha de criticar a expulsão e dizer que o árbitro foi decisivo. Embora eu também tenha criticado a estupidez do Carrascal. E o próprio Leonardo Jardim também discordou da expulsão, dizendo que o lance condicionou o jogo. Eu entendo essa discussão. Dá para debater critério, dá para debater se era amarelo ou vermelho, dá para debater VAR, dá para debater o peso da decisão no jogo. Mas tem uma coisa que o Flamengo não pode fazer: usar a arbitragem como esconderijo. Isso não tem como, porque quando você faz isso, você deixa de corrigir o que depende de você. E o que depende do Flamengo? Controle emocional, estrutura defensiva, leitura de jogo, plano para jogar com um a menos, maturidade para não transformar a adversidade em colapso. A arbitragem pode até condicionar o jogo, mas o Flamengo condicionou a própria reação. Reclamar da arbitragem pode até fazer sentido, mas pode virar anestesia para um problema interno maior. Talvez o ponto principal nem seja a goleada. Talvez o ponto principal seja o que essa goleada revela, rapaziada. Porque perder para o Palmeiras pode acontecer. Ficar com um a menos pode acontecer. E esse time do Flamengo, nesse ano, nesses últimos anos, vira e mexe, alguém é expulso. Mas o que não pode acontecer é um time do tamanho do Flamengo passar a impressão de que, quando o jogo sai do controle, ele perde junto a cabeça, e a estrutura e a confiança. A pergunta real não é: o Flamengo seria goleado sem a expulsão? Talvez não, muito provavelmente não, na verdade. A pergunta real é: por que uma expulsão foi suficiente para transformar um jogo equilibrado, com uma leve vantagem para o Flamengo, em um trauma de 3-0? Essa é a discussão. Para mim, o veredito é claro. A expulsão do Carrascal foi fundamental para o jogo. Ela mudou o cenário. Ela deu ao Palmeiras uma vantagem enorme. E qualquer análise honesta precisa reconhecer isso. Mas a expulsão não pode apagar o resto. O Flamengo não precisava ter sido mais... O Flamengo, na verdade, precisava ter sido mais resiliente, rapaziada. O Flamengo precisava ser mais frio, mais organizado, mais adulto nessa partida de ontem, principalmente com um a menos. Porque time que quer ser campeão não pode depender de um jogo perfeito para competir. Às vezes vai ter expulsão, às vezes vai ter erro de arbitragem, às vezes vai ter falha individual, às vezes o adversário vai te machucar, vai te surpreender, e é justamente nesses momentos que você descobre o tamanho mental de um time. E contra o Palmeiras no Maracanã, o Flamengo não perdeu só 3 pontos, perdeu uma chance de dizer: mesmo no caos, mesmo na dificuldade, eu continuo sendo o Flamengo. Agora eu quero saber de você, rapaziada. A expulsão explica tudo? Ou essa goleada mostrou que o Flamengo ainda tem problema mental, problema emocional em alguns jogos grandes? Dá aquela moral? Comenta aí a sua opinião sobre a partida de ontem, porque essa discussão vai, muito além do Carrascal. Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu, tamo junto e valeu!